Olá pessoal, sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma capa de Bíblia, tá? E eu vou mostrar para vocês também como tirar a medida, porque Bíblia, né, gente, cada uma é de um tamanho, não existe um tamanho padrão, né? Então vou mostrar no vídeo de hoje como vocês vão tirar a medida da Bíblia de vocês, tá? Olha só como que ela é, com o fecho aqui, ó, com o botãozinho. Aqui eu fiz um bolsinho de tela para guardar caneta, celular, alguma coisa assim, tá? E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês por dentro. Aí ela tem as abinhas aqui, ó, para guardar a capa, né, a anticapa da Bíblia. Um bolsinho, olha só. E protege a nossa Bíblia e fica super bonitinha, tá bom? Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas que são toda semana. Se você gosta de costura criativa, se está aprendendo ou quer começar a aprender, siga esse canal que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você. Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui, ó. Eu tô usando 2 folhas sulfite. Se você tiver cartolina, pode usar. Se você tiver jornal, folha de caderno, seja o que tiver aí, tá? Então, como a cartolina, a cartolina não, desculpem. Como a folha sulfite, ela é pequena, né? Pra minha Bíblia, deixa eu tirar a minha Bíblia aqui. Tá presa. Aí. Então, pronto, ó. Essa aqui, gente, ela é a minha Bíblia. Eu vou passar pra vocês a medida que ela tem, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, a minha Bíblia aqui, ela tem 21 centímetros de altura por 14 de largura. Eu vou só medir aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. As folhas da minha Bíblia, ela é bem fininha, tá? Tem 2,5 centímetros aqui, tá? Mas essas medidas é só mesmo pra quem tiver na dúvida. Ah, às vezes eu tenho uma igual, né? Essa minha eu comprei na internet, então pode ser que alguém tenha alguma igual. Deixa eu arrumar o celular. Aí. Então, só pra vocês saberem aqui a medida, tá? Então, como eu vou usar a folha sulfite, uma só fica pequena, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma do ladinho da outra, tá? E vou usar uma fita aqui pra emendar. Que aí eu vou ter um tamanho legal pra fazer o molde, tá? Gente, eu faço muito isso aqui pra fazer molde. Porque a gente nunca tem, né, um papel grande, então, como aqui eu tenho bastante folha sulfite, aí eu uso assim a folha, né? Pronto, aqui eu tenho então a emenda, né, da minha folha sulfite, tá? Gente, então é o seguinte, ó. Eu fazendo os meus testes, né? Eu testei antes de fazer aquela minha para chegar numa medida legal para a Bíblia ficar confortável dentro da capa, não ficar apertada e nem larga, tá? Então eu vou passar para vocês a medida que eu achei legal, tá? Que eu achei que bateu bem e que deu certo, tá bom? Então é o seguinte, ó. Vamos abrir a capa da nossa Bíblia. E primeiro eu vou usar esse canto aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai se guiar por esse cantinho aqui. Então, com a capa aqui da minha Bíblia aberta, eu vou precisar aqui de uma caneta, fita métrica ou régua, tá? Se você não tiver fita métrica, pra gente medir. Qual que vai ser a distância, né? A medida que a gente vai deixar aqui, ó. Na altura aqui, gente, ó, um centímetro. Desculpem. Então, eu vou medir aqui, ó, 1 centímetro.
vai ser a margem, tá? 1 centímetro. E na lateral aqui, pra dentro, são 2 centímetros. Aline, por que que na lateral é maior? Porque, gente, a gente tem que ter uma folga maior nas laterais para poder conseguir colocar a capa com facilidade. A minha Bíblia ainda tem a capa um pouco maleável, mas tem Bíblias que a capa é bem dura, tá? Aí fica difícil de... Ai, gente, pera só um pouquinho. Eu vi que ia cair. Aí. Pronto. Ai, tá danada, hein, gente? Segurem aí pra vocês não caírem. Então, a da lateral é maior, né, 2 centímetros, pra poder a capa entrar confortável, tá bom? Então, na altura, 1 centímetro e na lateral, 2 centímetros, certo? Essa medida, ela tem que sobrar dos 4 lados, ou seja, em cima, embaixo e nas 2 laterais, tá bom? E como que eu vou fazer aqui para poder tirar o tamanho certo da minha Bíblia? Gente, é um erro, tá? Eu mesmo já fiz isso. Tem gente que abre a Bíblia assim, ó. Não façam isso, tá, gente? Não façam isso. Abrir a Bíblia, aí pega a medida que eu passei aqui, corta e usa isso. Não façam isso, porque na hora que você for fechar, essa parte aqui, ela vai repuxar e vai ficar pequena, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fechar o papel na Bíblia e não vamos usar a Bíblia aberta, tá? Então, a gente fecha aqui o papel, ó, pra poder a gente ter certinho essa largura aqui, que cada Bíblia tem uma alturinha aqui, né? Depende muito da espessura de cada página e tal. Então, eu vou riscar aqui, ó, um pouquinho mais forte para vocês enxergarem, ó. Aqui é a marcação de 1 e aqui na lateral é a marcação de 2. É só para vocês conseguirem enxergar na hora que eu... E até a gente também. Então, ó, fechei. Aqui eu consigo ver a marcação de caneta, tá? Ó. Então, aqui tem que pegar a beiradinha, ó, na marcação de cá, pega a beiradinha da Bíblia, na marcação de cima também pega a beiradinha da Bíblia, e vai ficar sobrando essas partezinhas aqui, tá? Olha só, tá bom? Gente, aqui a explicação é de forma bem simplificada para vocês entenderem mesmo, tá? Segurando aqui, agora eu vou tirar a medida do lado de cá, ó, ali dentro, ó, tá vendo? Continuem com a Bíblia aqui, e eu vou agora tirar aqui, ó, os 2 centímetros, tá? Deixa eu usar essa reguinha aqui mesmo, ó. Marquei aqui os 2 centímetros. Ó, só pra vocês verem, tá? Então, aqui está marcadinho. Agora eu vou vir aqui, ó, segurando a Bíblia aqui dentro. Eu tenho que tirar 1 centímetro aqui, ó, tá? Coloco a minha régua. 1 centímetro. Então, ela já tá toda marcada. Posso tirar a minha Bíblia daqui agora, ó. Vou pegar uma régua maior aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar, né? Aqui vocês viram, já marquei aqui, já marquei aqui. Então, eu só vou aqui com a régua, ó. E eu vou completar. Segura a régua retinho, tá, gente? Não adianta a gente medir tudo certinho e a gente segurar a régua torto, né? Pronto. Então, esse aqui é o molde da Bíblia. Desconsiderem esse risquinho que ele passou, tá? Eu vou recortar e mais uma vez vou mostrar pra vocês na Bíblia como que ficou. Ó. Vou tirar aqui.
Vamos lá conferir, ó. Então, ficou assim, tá? Então, resumindo, com a Bíblia fechada dentro do papel, a gente tem aqui uma distância de 2 centímetros, tanto na frente quanto atrás. Em cima, 1 centímetro e embaixo, 1 centímetro. Então, esse é o molde da nossa capa, tá? E eu posso deixar a Bíblia aqui do ladinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer as outras partes, né? Porque, olha só, a minha capa eu fiz com um bolsinho do lado de fora, tá? Um bolsinho de tela pra guardar celular. Tem a abinha, tem a partezinha onde a gente coloca as capinhas, né? A capa e a anticapa. E aqui um bolsinho pra colocar um papel de anotação, uma caneta, alguma coisa, tá? Eu gosto, gente, bastante do arredondado, até porque eu acho que fica bem mais fácil na hora de colocar o viés, tá? Dá pra fazer pra agenda também, viu, gente? É só seguir aqui, mesmo jeito que eu expliquei, que dá pra fazer pra agenda, ó. Vamos dobrar bem certinho, pontinha com pontinha, pra gente arredondar. Isso é opcional. Eu gosto de arredondar, tá? Aí aqui, ó. Ei, caneta, derrubei. Gente, chegou essa régua no site, tá? Na minha lojinha. Quem quiser, é só acessar o link que tá na descrição, www.alinerogerio.com.br. Para você que tá assistindo essa aula, eu vou dar um cupom de desconto, capa de Bíblia, tá? Cupom de desconto, tudo junto em minúsculo, capa de Bíblia. Essa régua é ótima para fazer os cantos arredondados, tem 3 tamanhos diferentes e tem um cantinho quadrado aqui. Pra agenda não, desculpem, pra Bíblia, eu vou usar o cantinho aqui de raio 4, tá? Porque eu acho que ele é mais bonitinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou posicionar minha régua aqui e riscar. Ali não tem uma régua dessa. Gente, usa um cone de linha, um rolo de viés, tá? Qualquer coisinha aí, um copo. Então, ó. E vou cortar aqui, pra deixar arredondadinho. Eu acho bem mais fácil na hora de colocar o viés, tá? E ficou assim. Agora, gente, nós vamos para a parte de dentro, né? Que é onde a gente precisa vestir aqui a capa da nossa Bíblia, tá? No molde que eu fiz, eu usei uma distância, gente, de 11 centímetros, tá? Eu vou marcar aqui e vou dar uma explicação para vocês. Então, ó, da beiradinha para dentro... Da beiradinha pra dentro, 11 centímetros. E de cá também, 11, tá? O que acontece, gente? Essa aba, essa parte onde nós vamos guardar a aba aqui, ela vai depender muito do tamanho da Bíblia. Essa distância de 11 centímetros, eu acredito, né? Porque assim, as Bíblias, elas são do tamanho da minha, né? Ou um pouquinho menor, ou um pouquinho maior. Então, eu acredito que dá para manter essa distância de 11 centímetros. A não ser que você vai fazer de uma Bíblia bem pequenininha, aí você diminui um pouco. Ou se for uma Bíblia muito maior, vocês aumentam um pouco, de 1 a 2 centímetros, tá? Mas aqui eu acho legal, esse tamanho de 11 centímetros fica bom, tá bom, gente? Não pode ser muito extenso... Não pode vir muito pra dentro, porque se essas duas partes forem muito grandes, a gente pode ter dificuldade na hora de colocar a capa, tá? Então, só preste atenção nisso. Então, aqui a medida é 11, a altura, não vou nem falar a altura para não confundir vocês, porque a altura vai ser o molde que vocês tirarem aí, tá certo? Depois que eu terminar, gente, eu vou passar para vocês as medidas para essa Bíblia aqui, tá? Agora, tem um bolsinho, ó. Esse bolsinho aqui de dentro, eu fiz opcional para colocar uma caneta, um bloquinho de anotação, alguma coisa. E a altura dele aqui
descontando a margem de costura, 16 centímetros, tá? Aí, o que acontece? Vocês vão desenhando aqui, né? Olha só. Então, aqui as duas abas, o bolsinho 16 centímetros. Agora, a gente vai fazer o bolsinho de fora, tá? Que é o bolso de tela. Então, eu vou dobrar aqui o meu molde ao meio, tá? Dobro bem ao meio. E eu vou fazer aqui... Ixi, aqui tá rabiscado, vou fazer de cá. Olha só, gente. É 14 centímetros a altura da telinha que eu tô usando. Pode ser tela, pode ser tecido, pode ser plástico cristal, tá? O que vocês quiserem. A telinha eu tinha aqui, eu achei que ficou bem bonitinho. O plástico cristal também fica legal pra guardar celular aqui dentro. Aí com plástico cristal não precisa tirar daqui, tá? Então vocês usem o que vocês quiserem. Eu achei legal essa medida de 12 centímetros, porque cabe o celular e ele fica bem confortável, tá bom? Mas o que vocês precisam se atentar é essa distância aqui, ó. Quer dizer, da beiradinha pra baixo, a gente precisa ter, né, um espaço. No caso aqui, contando com o zíper. E aqui dá 6 centímetros. Eu tô descontando a margem, tá? Porque essa aqui já tá costurada. Então, o que que eu vou fazer? Das partezinhas arredondadas, eu vou marcar 6 centímetros, tá? Ó. Marquei 6 centímetros, o bolso de tela vai ser esse restante aqui até a metade, onde a gente dobrou, tá bom? Então, essa medida do bolso de tela pode variar, né? Claro, depende do tamanho do molde de vocês. Mas essa medida de cá, é legal vocês prevalecerem, tá? Esses 6 centímetros, porque aqui a gente tem que descontar aonde vai o zíper, geralmente o tamanho do zíper aqui e acabamento dá de 1 a 1,5, um espacinho aqui e ainda a gente tem margem de costura, tá? Então, prevaleçam com essa medida de 6 centímetros aqui. E aí, o bolso de tela vai ser esse restante, tá certo? Então, aqui, gente, vocês têm o plano de corte todo aqui. Aí, se vocês quiserem, vocês escrevam, né? Eu gosto de escrever. O meu ali tá tudo rabiscado. Então, aqui, ó, aba ou capa, aqui vocês escrevem bolso. E aqui no caso, eu vou riscar no meio, que é o tamanho do bolso de tela, ó. Aí, escreve lá, ó, tela. Aqui, se vocês quiserem marcar, pra poder lembrar, nossa, o que que eu tenho que descontar aqui? Aí, vocês marcam, ó, essa listrinha do meio é o zíper. Essa daqui, onde vai o viés, tá bom? Pra vocês ficarem aí marcadinho certinho e não se perder. Pra que lado põe o zíper, tá? Aqui vai um viés também, tá bom? Então, se vocês quiserem escrever, vocês vão fazer o plano de corte aqui de vocês, tá certo? Tudo montadinho, aí só vai faltar a aba. A aba, gente, eu acho que vocês podem manter o tamanho padrão que eu usei, a não ser que seja uma bíblia muito pequena, aí vocês diminuem um pouco, tá bom? Mas do contrário, esse tamanho de aba é o que eu uso para fazer carteira, para fazer capa de caderno, qualquer coisa, tá certo? Então, eu acho um tamanho legal. Só se você for fazer para um caderninho muito pequeno, por exemplo, quem é evangélica tem harpa, né? A harpa cristã lá dos corinhos, aí a harpa é menor do que a Bíblia, né? Então, quem for fazer a capinha para coisinhas menores, pode diminuir, tá? Aqui, gente, o tamanho da aba eu usei 8 por 11, tá? 8 por 11. Vou desenhar a aba aqui no meio, ó, só pra vocês verem. Então, como que a gente desenha a aba? 8, isso aqui a gente aprendeu lá na escola, né, gente, ó. 8 por 11, não tem segredo. Gente, eu tô fazendo aqui num papel só, mas aí depois vocês dividem tudo certinho, tá? Vou explicar aqui como é que vocês vão dividir, certo? A princípio, né, nossa aba, ela tá com os cantos todos quadrados, aí vocês vão pegar, né, a reguinha,
igualzinho a gente fez na beirada, nas beiradinhas aqui. E vai arredondar, tá? Arredondar e cortar ele pra ele ficar arredondadinho. Olha só que bonitinho que fica, ó. Tá vendo? Pronto, então aqui vocês têm tudo que vai precisar. Agora pega essa dica, gente, ó. Vocês desenhou tudo aqui igualzinho eu fiz, tá? Desse jeitinho. Vai pegar um outro papel desse, outro papel, coloca esse molde por cima e risca, tá? Pra vocês terem uma parte grande. Aí riscou a parte grande, essa daqui vocês podem cortar aqui as partes dos bolsos, tá? É uma ideia. Ou então vocês anotem a medida, depois cortam o tecido com as medidas. Certo? Vou passar aqui para vocês a quantidade de material de cada parte aqui que vocês desenharam. Tá certo? Então, olha só. Vamos começar pela aba. Depois que vocês fizeram a aba, a gente vai cortar um quadrado que caiba a aba dentro, igual eu sempre ensino vocês, ó, tá vendo aqui a abinha desenhada? Então, vocês vão pegar o molde da aba e ver um pedaço de tecido que caiba aquele molde dentro, tá bom? 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R2. Vou colocar a manta por baixo, uma camada de tecido assim, com a estampa virada pra cima, outra camada de tecido frente com frente, tá? No caso aqui é o avesso, coloco o molde da aba e risco, tá bom? Então, essa é a parte da aba. A parte dos bolsos laterais aqui, onde vai a aba. A aba não, a capa, gente. A capa da Bíblia. Eu cortei 4 vezes no tecido, tá? Olha só, então, 4 vezes no tecido é essa partezinha aqui, ó. Tá bom? 4 vezes no tecido. Esse bolsinho aqui, cortei 2 vezes no tecido, ó. Esse bolsinho, 2 vezes no tecido, tá bom? O bolsinho de tela, né? 1 vez a tela. Quem for usar plástico cristal, tecido, 1 vez, tá bom? Para esse bolsinho, a gente vai precisar de um pedaço de zíper, um cursor. Gente, olha, foca nesse cursor, olha aqui, coisa mais fofinha. Então, um cursor. Para a parte do corpo, que no caso o corpo é essa parte grandona aqui, tá? Então, a parte do corpo, a gente vai cortar 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R2, tá bom? Uma das partes do tecido, eu já coloquei na manta, passei o ferro e costurinha em toda a volta. A outra fica soltinha aqui, tá bom? Aí, gente, tem um detalhe que eu fiz na minha, que é esse aqui, ó. Eu fiz um marca-página, tá? Coloquei aqui um marca-página e eu vou passar aqui pra vocês o que eu usei, pra quem for querer colocar também. Então, eu cortei uma tirinha de 31 centímetros, só que isso, gente, vai depender da altura do molde, tá? Então, deixa eu ver o tanto que tá sobrando aqui, ó. 6 centímetros. Então, ó, para vocês cortarem essa tirinha, vocês vão medir a altura do corpo da capa de vocês e aqui deixar sobrando 6 centímetros, tá? Para poder ficar penduradinho aqui, tá bom? E a largura é de 7 centímetros, igual quando a gente faz alcinha, essas coisas, tá? 7 centímetros, a gente vai dobrar, como eu já ensinei para vocês várias vezes, dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez, formando essa tirinha, tá bom? Cadê o alfinete que tava aqui? Não sei. Então, os materiais são esses e agora a gente vai começar a costurar. Deixa eu só guardar a minha Bíblia aqui. Ela ficou muito bonitinha aqui, gente.
Eu vou toda chique pra igreja essa semana. Então, olha só, gente, como é que ela fica. Deixa eu só mostrar. Ó. O marca-página aqui, né? Ó, que bonitinha, a capinha entrando aqui. Aí tem o bolsinho. E tcharam! Olha que coisa linda! Sim, pode fazer capa de caderneta de vacinação desse jeito, tá, gente? Pode fazer o que vocês quiserem, capa de agenda, de caderno, diário de classe, vacinação. Vocês usando essa forma que eu mostrei pra vocês de tirar medida, pode usar pra qualquer coisa, tá bom? Vamos começar a costurar? Quem aí gostou da minha capa? Levanta a mão, bate palma, manda coração. Quem gostou desse tecido que eu usei, dessa combinação? Eu gosto muito de rosa e Tiffany, vocês sabem. São minhas cores favoritas. Mas como a Bíblia, geralmente a gente vai pra igreja e segura ela assim, né? Desse jeito. Falei, pode ficar suando a minha mão, vai sujar. Então, eu preferi escolher esse tecido escuro. E eu achei que ficou bem lindo, né? Olha só, coloquei aqui... Opa, aqui atrás. Aqui eu coloquei um cursor, gente, combinando com os corações, olha. Love. Ó que bonitinho o cursor Love. Muito fofinho, né? Se você quiser fazer a sua capa de Bíblia igual a minha, no meu site tem o kit de materiais para você comprar, tá? O link do site, vocês já sabem, tá na descrição. É www.alinerogerio.com.br, tá certo? E o kitzinho, gente, ele vai os materiais que eu usei, ó. O tecido, a tela, o tecido Tiffany de dentro, vai viés, tá? 4 metros de viés, 50 centímetros de zíper e 2 cursores. Vai um escrito Love, que tá de ponta cabeça aqui, e um simples, tá bom? Dependendo do tamanho da Bíblia, tá? Por exemplo, se for do tamanho da minha ou menor, esse kit dá pra fazer 2 capas, tá bom? E super fofinho. E hoje vou fazer com esse tecidinho também, puxado pro rosa, porque a gente ama, né? Vou fazer com esse tecidinho. Também tem o kitzinho dele no site, tá? Os mesmos materiais que eu vou usar aqui, com esse cursor mais fofinho do mundo. Um cursorzinho de... Ai, gente, como é que chama isso aqui? Cacto. Com um cursorzinho de cacto, tá? Então, também tem esse kit lá no site. E para agradar a gostos de todo mundo, eu fiz kits de outras cores, ó. Tem o kit de flor com cursorzinho de flor, super bonitinho. Tem o kit de coruja com cursorzinho de coruja. E também tem um kit masculino, né? Porque os nossos homens também vão na igreja, né? Também tem Bíblia ou agenda, seja lá o que for. Então, eu montei um kit masculino também, pra gente já fazer, quem sabe, dar de presente do Dia dos Pais, tá bom? Olha só, vou começar pela aba, passando uma costurinha em cima aqui do risco de caneta, lembrando de dar retrocesso no começo e no final, tá? Ó, passei a costura, tá? Eu vou agora cortar esse excesso, tá bom? Todo esse excesso aqui. Cortei o excesso, eu vou desvirar isso aqui, tá? Pro lado direito, tá bom? Arruma bem as curvinhas. Olha só, eu fiz desse jeito propositalmente para poder essa flor ficar bem no meio, porque eu achei que ficou linda. Depois que eu desvirei, vou passar uma costurinha na beiradinha aqui, tá bom? Ó, costurei em toda a volta, beleza, vou deixar aqui do ladinho. Agora, a gente vai fazer o marca-página, tá? O marca-página, em uma das pontinhas, a gente vai fazer um acabamento
para poder ficar bonitinho, que é a pontinha que vai ficar penduradinha aqui. A outra não precisa, que ela vai escondidinha dentro do viés. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir o meu tecido e eu vou dobrar a pontinha, ó, tá? Pra não ficar desfiando. Aí eu dobro de novo, do jeitinho que tava, tá bom? Aí vai ficar um acabamento bonitinho aqui, ó. Ó, aí fica um acabamento bonitinho, tá bom? O que que eu vou fazer? Passar uma costurinha na beiradinha de cá, uma costurinha na beiradinha de cá e uma aqui, pra poder fazer o acabamento, tá bom? Vou deixar ela de ladinho aqui também. Agora, a gente vai preparar os bolsinhos internos, tá? Então, vou pegar primeiro esse bolsinho menorzinho, tá bom? São 2 camadas de tecido, certo? A gente coloca bem certinho uma camadinha em cima da outra. E eu vou aqui, ó, pegar um viezinho que seja do tamanho aqui, ó, dessa partezinha alta, tá? Que é a partezinha de cima do bolso. Pego o viés, vou dobrar ele ao meio, ele ficar dobradinho. E vou colocar ele aqui nessa beiradinha. E ele ficou assim, tá? Nesse bolsinho, a gente vai fazer só esse acabamento, vocês vão entender por quê. Daí, eu vou pegar 2 partezinhas aqui da capa, tá? Onde vai guardar a capa. Nossa, ficou mó torto aqui, gente. Deixa eu pegar outra. Tá bom? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bolso e eu vou colocar ele aqui. Não sei por que ficou um pouquinho maior, mas tudo bem. Ó. Tá vendo? Coloco um bolso sobre o outro, vou passar uma costurinha reta aqui, ó, nessa partezinha. Então, ó, passei a costura aqui, gente, considerem isso aqui, porque eu vou cortar depois. Passei essa costura, aí eu vou fazer o acabamento aqui com o viés, ó. Vou pegar um viés aqui, ó, desse tamanho. Gente, chegou viés no site, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês muitas cores de viés xadrez. Chegou lá na minha lojinha, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. E esse viés eu vou colocar aqui na beiradinha, fazendo o acabamento, tá? E olha só que bonitinho que ficou, gente. Aqui, ó, eu vou passar uma costura pela parte de trás pra mim tirar essa sobra do bolso, tá? Pronto. Ele ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui a outra parte e eu vou colocar um viezinho aqui nessa parte reta. Ah, Aline, quero colocar um bolsinho aqui também. Pode colocar, gente. Se vocês quiserem colocar bolsinho nessas 2 partes, pode pôr. Vai ficar bem legal, tá? Então, aqui eu vou cortar um viés. E dobro ele. E vou colocar aqui na beiradinha, passando uma costura, tá? Costurei. As 2 partezinhas de dentro estão prontas. A gente vai deixar do ladinho aqui um pouquinho, porque agora a gente vai fazer o bolsinho de fora, tá? Vou pegar aqui a minha telinha. E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 viés aqui, ó, do comprimento da tela. Deixa eu abrir outro aqui. Gente, tô usando esse viés rosa xadrezinho, que é lindo, 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 olha só. Chegou no site essa semana, várias cores de viés liso, xadrezinho estampado de bolinha, tá? Então, eu vou cortar aqui, um já deu, né? Vou cortar, eu vou precisar de 3, tá, gente? 3 pedaços de viés aqui pra esse bolso de tela, tá bom?
Então, tem aqui os 3 pedaços de viés, eu vou dobrar ele ao meio. Dobrar 2. E o que que eu vou fazer? Com 2 viés, eu vou colocar um em cada lateral da minha tela ou plástico que vocês estiverem usando, tá? Pronto, então ficou um viezinho de cada lado. Agora, a gente vai pegar o nosso zíper. Para costurar ele, eu vou colocar aqui o calcador de zíper. E o outro pedaço de viés vai no zíper. Então, vou dobrar ele aqui. E aí, eu vou colocar, ó, eu coloco esse viés aqui na beiradinha do nylon do zíper e vou passar uma costura, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Costurei o viés no zíper, costurei na telinha, eu vou costurar aqui a partezinha do viés da tela na beiradinha do zíper, tá? Pronto, gente, eu vou só medir aqui, porque eu tô achando que o meu zíper tá pequeno. Deixa eu ver. Ah, não, tá certinho. Deixa eu tirar aqui o excesso de tela. Pronto. Então, eu costurei, gente, ele ficou assim, ó. Vou pôr o cursor agora, pessoal. Ó. E aqui eu vou pôr o meu cursor mais lindo do mundo, que eu tô apaixonada nesse cursor de cacto, gente. Fala sério, hein? Lindo, lindo, lindo de morrer esse cursor. Os kits do site, gente, todos eles vão com cursor decoradinho. Mó lindão, depois vocês vão lá ver, ó. Coloquei o cursor. Gente, a Iris vai pra praia, coragem, com esse frio. Ó, deixa o cursor paradinho aqui no meio, tá? Agora, nós vamos pegar a nossa capa pra gente costurar a tela. Preste atenção, a tela a gente vai costurar nessa parte onde colocamos a manta, tá? Aê, Pernambuco, tá quente, é mesmo, né, gente? Então, aqui agora, ó, eu vou colocar. Lembrem na hora que eu falei pra vocês, na hora de tirar a medida desse bolso, que era 6 centímetros? Então, aqui eu vou medir pra posicionar ele certinho, ó. Dá exatamente aqui, gente, quase 2 centímetros, tá? A parte do zíper com viés. Então, eu vou aqui marcar 4 centímetros para posicionar o meu bolsinho, certo? Marquei 4 centímetros, vou pegar aqui os alfinetes e vou colocar. Aí a gente vai costurar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar uma costurinha aqui nesse viés, tá? E um aqui. E vou passar uma costurinha em cada lateral. Agora, gente, posso tirar aqui o excesso de zíper, excesso de telinha, tá? E vou colocar o ferro de passar para esquentar, porque eu vou colocar outra parte aqui agora, tá? Então, aqui eu vou virar, né, parte da manta e vou passar o ferro aqui nesse tecido, tá?
Passei o ferro. Agora aqui a gente vai colocar os bolsinhos, ó. Um de cá. Opa! Um de cá e um de cá, tá? Centraliza bem, vê se tá retinho. Aqui a gente pode alfinetar, colocar prendedor, pra gente costurar, tá bom? Eu vou colocar prendedor. Dois bolsinhos para que aqui fique bem retinho, tá? Alfinetou ou colocou o prendedor, a gente vai passar uma costura em toda a volta. Essa é uma costura na beiradinha, tá, gente? Eu vou virar desse lado, que aqui eu já me guio pela primeira costurinha que eu já fiz, tá bom? Então, aqui a gente vai costurar em toda a volta. Costurei, gente. Agora a gente vai refilar, tá vendo aqui, ó? Essa beiradinha, ó. Tirou o excesso? Antes da gente finalizar, gente, confere se tá tudo retinho, tá? Ó. Vamos dobrar, ver se tá curvinha com curvinha. Ver se tem mais alguma coisa que tem que tirar. Pra quê? Pra que ela fique bem retinha quando ela estiver pronta, tá bom? Aí, pra finalizar, a gente vai colocar a aba e o marca-texto, que a gente não pode esquecer, tá bom? Como que eu vou aqui centralizar pra pôr a aba? Eu vou dobrar aqui a minha peça ao meio, unindo curvinha com curvinha, tá? E aqui eu vou dar um pique. Na aba, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar a aba e dou um pique aqui, na parte reta, tá? E eu vou colocar... Nossa, deixa eu cortar essa manta que tá grande, peraí. Aí. Pronto. E aí, eu coloco pique com pique. O pique da aba, eu vou colocar aqui, ó, encostadinho no pique que eu fiz na peça. E passo uma costura aqui. Pronto. Agora, a gente vai colocar o marca-texto. O que que eu vou fazer? Vou dobrar o meio. E eu vou marcar o meio em cima, ó. Um piquezinho, tá? Pequenininho. Aí, lembra que em uma das pontinhas a gente fez um acabamento e na outra não. Então, esse que a gente não fez dobrinha de acabamento, eu vou colocar aqui no pique, bem no meinho. Ó, vai ficar a pontinha aqui e passa a costura. Pronto, olha só. Aqui eu vou colar um lacinho, tá, gente? Vocês podem colocar um lacinho, uma florzinha, o que vocês quiserem, ou pode deixar assim também, tá bom? Fica a critério de vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer o acabamento com o nosso lindo amigo maravilhoso viés, tá? Ó, o que que eu vou fazer pra finalizar com o viés, ó? Vou arredondar a pontinha. Ó. E vou dobrar a pontinha, tá? Pra fazer o acabamento. Gente, eu já mostrei de outro jeito, quando corta um retalhinho, faz com o retalhinho. Fique à vontade pra fazer esse acabamento do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E vamos lá. Vou começar aqui. Olha a dica, gente. A gente sempre começa a aplicar o viés do lado de dentro da peça, tá? Então, aqui, ó, lado de dentro. Posiciona a beiradinha do viés. O viés a gente sempre deixa, ó, a beiradinha da peça paralelo com a beiradinha do viés pra poder ficar bem certinho, tá bom? Ó, então, o que que eu vou fazer? Costurinha na beiradinha em toda a volta, tá? Não tem segredo. Já ensinei várias vezes vocês a colocar viés. Em falar nisso, os meus vídeos no canal do YouTube estão um pouco antigos. Vou ver se eu gravo um outro essa semana.
Mas vão lá no meu canal do YouTube, gente, tem vários, acho que deve ter uns 6 vídeos de explicação de colocação de viés lá, tá? Vai lá assistir os vídeos para vocês treinarem, praticarem e ficar 10. Ó, vamos colocar o viés todo para fora. Olha só. O viés todinho para fora. Aí. E aí a gente vai rebater, tá bom, meu povo? Rebater o que que é, ó. Vou virar aqui, ó. E vim costurando. Pra quem tem dificuldade nessa parte, gente, o que que pode fazer? Vamos colocar grampinho em toda a volta? Olha só. Então, aqui, ó, quem tem esses prendedores, ó, ele é maravilhoso pra fazer esse acabamento de viés, tá? Então, a gente vai, ó, deitando o viés aqui e colocando o prendedor. Assim fica bem mais fácil pra quem é iniciante, que aí depois, ó, colocou o prendedor em toda a volta, é só vir costurando, gente, tá? Então, se você é iniciante, tem um pouco de dificuldade nessa hora aqui, ajuda bastante se vocês fizerem dessa forma, tá? Se não tiver esse prendedor coloridinho, bonitinho, pode pegar o prendedor do varal, sabe? Aquele prendedor tipo roupa, que dá super certo também, tá bom? Esses prendedorzinhos aqui, quem quiser, né, já sabe que lá no meu site tem pacotinho com 10, tá bom? A gente vende desse jeito, pacotinho com 10 prendedores. Vai todo coloridinho assim, tá? Igual o meu. E aí facilita bastante. Olha só, gente, então aqui, ó, a dica para facilitar, tá? Coloquei prendedores em toda a volta, tá bom? Porque assim fica mais fácil, que aí eu venho aqui, ó, e só vou costurando, tá? Costura na beiradinha do viés e a gente vem costurando em toda a volta, tá bom? Gente, então olha só. Bonitinho, esse é o lado de fora, né? Ó. Ai, fala se não ficou um charme, gente, olha só. Olha. Que bonitinho que ficou, combinou com o tecido, ficou lindo, ó. Ladinho de dentro, tá? Bonitinho. E aí, gente, vocês viram nessa minha aqui, ó, eu coloquei um lacinho, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Gente, depois eu vou colocar uma etiqueta com rebite, tá bom? Etiqueta de couro. Vou fazer um lacinho, então, vou mostrar pra vocês. Eu colei um aqui na capa, né, fazer um detalhe. E aqui, ó, colei um também na pontinha do marca-texto, tá bom? Então, vamos fazer o lacinho? Ó, pra fazer o lacinho, gente, eu tenho aqui, ó, um pedacinho de tecido tamanho 7 por 14, tá? 7 por 14. Eu vou dobrar ele ao meio, estampa de frente com estampa, e vou passar uma costurinha em volta, deixando uma abertura aqui pra desvirar, tá?
Aqui, ó, a gente costurou. Deixou a aberturinha aqui, eu vou desvirar. Aí, eu aqui com a tesoura, tô acertando as pontinhas. Pronto. Quem quiser, vai no ferro de passar, né? Passa o ferro. Aí, pera só um pouquinho que eu vou pegar um elastiquinho aqui. Aí, gente, o que eu vou fazer, ó? Eu vou franzir aqui, tá? Ó, fazendo um... Ó. Vou usar esse elastiquinho de silicone. Quem não tiver... Ó. Olha só. Então, o lacinho ficou assim. Aí, eu preciso de um acabamento pra tampar aqui essa parte do elástico, tá? Vou pegar aqui um retalhinho de tecido. Ó, deixa eu mostrar de pertinho o que eu fiz, ó. Dobrei aqui, aqui, tá? Pra formar a tirinha. Deixa eu ver se já esquentou a cola. Já. E aqui eu tampo esse elástico. E pronto, gente. Olha só que bonitinho que ele ficou. Eu vou colar ele aqui, igual eu fiz no outro. E aí, eu vou fazer só um aqui na live pra não ficar longo, mas aí depois vocês fazem um pra colocar aqui no marca-texto também, tá? E aqui vocês colocam o botão, né? Um botãozinho na aba, certo? Um botãozinho aqui por dentro do bolso, tá, gente? E pronto. Deixa eu pôr um alfinetinho aqui. Olha que fofinho. Agora sim eu posso desligar a máquina, né? E aí, pessoal, gostaram? Olha só. Que gracinha que ficou essa cor também, né, gente? Ó. Ficou super delicadinha. Fofinha, fofinha. Linda. O preço de venda, gente, o que acontece? Vai depender do tamanho da capa, né? Como a aula de hoje, ela é uma aula que cada uma vai fazer a sua peça de acordo com o tamanho que tiver necessidade, fica bem difícil eu dar o valor da aula de hoje, tá bom? Então, eu vou falar para vocês avaliarem o material, né? Ter mais ou menos uma base, porque vai depender mesmo do tamanho da capa, tá bom? Essa aqui, pro tamanho da minha Bíblia, eu deixaria para vocês um valor de 45 a 55 reais, tá bom? Mas se tiver diferença no tamanho, vocês têm que reavaliar esse valor, certo? Então, olha só, gente, vou mostrar aqui para vocês coisinhas que chegaram, tá? Deixa eu virar aqui. Então, aproveitem, tá? Na hora que eu terminar de mostrar, vai lá no site www.alinerogerio.com.br. Nossa, eu me matando com a cadeira aqui, gente. Deixa eu tirar ela. Aproveite o cupom de desconto capa de Bíblia, capa de Bíblia, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Olha só, gente. Pra começar, chegou esses tecidos lindos. Gente, deixa eu limpar a tela aqui que tá muito suja. Ó. Tecidos digitais chegaram no site, ó. Lindão.
olha só, de esmalte. Maquiagem, né, tema feminino. Ai, gente, olha aqui pra quem gosta de flor igual eu, olha só. Tudo digital, viu, gente? Olha que coisa mais linda. Esse aqui bonito também. Esse. E chegou esse aqui, ó, o tema enfermagem, que é um tema que faz muito sucesso, os tecidos. E aí, chegou esse daqui, tá bom? E aí, gente, eu montei alguns kits que tinham acabado no site, tá? Esses kits que eu montei, eles vão com molde, tá bom? Que foram de aulas que eu já dei, ó. Esse aqui é da bolsinha porta-esmalte e porta-alicate, vai com molde de porta-alicate. Esse também, ó, tá? Então, chegou para quem tava esperando o kit do porta-esmalte e alicate, tá certo? Esse aqui é o porta-remédio, tá? Também vai com molde. Todas as aulas desses kits tá lá no meu canal do YouTube, tá? Olha só. Porta-remédio. Aí tem esse aqui, que é o porta-absorvente, que eu dei a aula lá no Instagram da Cinderela, tá? Também vai com molde. Tem porta-maquiagem, gente. O molde do porta-maquiagem é maravilhoso, tá? Olha só. E aí eu fazendo cagada, ó. Olha só, gente, esse é o porta-maquiagem. Olha que lindo o kit, tá? Tá bem bonito. Os viés que chegaram, que eu acabei de derrubar, tinha arrumado mó bonitinho pra mostrar. Deixa eu pegar aqui. Ai, vai cair de novo, Jesus. Ai, ai, vai, deixa aqui. Ó, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Chegou os viés de poá, olha só. Lilás, rosa bebê, branco, vermelho, azul, preto e pink. E aqui os viés xadrez. Rosa bebê, azul bebê, preto, verde claro, lilás, vermelho, amarelo, laranja e pink. Tá bom? Então, chegou novidade desses viés lá no site. As sacolinhas, mostrei na semana passada, mas pra quem não viu, gente, chegou a sacolinha pink, né, que a gente não tinha no site, e a sacolinha lilás, olha que linda. Então, essas aqui são os modelos à pronta entrega, tá? Já tem lá no site, é só entrar lá, tá bom? Sim, o viés é a embalagem fechada, é o rolo assim, ó. Do jeito que tá aqui, o rolo com 20 metros, tá bom? E as sacolinhas é o pacotinho com 20, o tamanho dela é 25 por 35. Olha, tem essa frase, aqui dentro contém amor, feito com amor, costura criativa, tá? E tem essas cores. Ai, faltou a rosa bebê que eu não peguei. A gente tem a rosa bebê também, tá? Pink, ouro velho, lilás, prata, tem branca e rosa bebê. Tá bom, pessoal? Então, aí é uma ótima opção para vocês colocarem a mercadoria, enviar numa embalagem bem legal, tá bom? Sim, a gente vende os tecidos, olha só, eles ficam todos aqui, ó, a partir de meio metro, vou mostrar daqui a pouco, tá? Esses aqui, ó, são os kits da aula de hoje, né? Ó, esse para fazer igual o meu, a minha capa de bíblia. Esse para fazer igual da aula de hoje. Aí montei um kitzinho masculino para fazer capa de bíblia ou agenda masculina. Tem o de coruja e o de flor. Então, para a aula de hoje tem 5 kits, tá bom? Lembrando mais uma vez, cupom de desconto capa de bíblia, tá? Aí tem também que chegou as réguas, né? Aqui que eu já mostrei. As réguas essa de fazer caixinha de leite e essa de cantos arredondados, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra quem perguntou sobre os tecidos, ó. Meio bagunçadinho aqui um pouco hoje, gente, mas... Então, olha só, os tecidos a gente vende a partir de meio metro, tá? Tem várias estampas, não tem nem como eu mostrar tudo, porque são bastante, mas entrando lá no site vocês conseguem ver. Ah, os painéis de necessaire, gente, olha só que tanto que tem de bonequinha e de maquiagem. Aqui, ó, alfineteiro igual o meu, tem bastante também.
Kit de zíper número 3, número 5. Aqui são os kits de retalho. Ó, eles vêm no pacotinho. Olha só que bonitinho. Olha esse, Coleção Alegria. Vende muito esse kit de retalho. Tem mandala, tem infantil. Ó, cacto, abacaxi, florzinha. Ó, de coraçãozinho. Tem vários modelos, tá? E aqui nos cestos a gente já deixa organizadinho, ó, os kits, esses kits que eu acabei de mostrar, né? Os kits com molde, aqui, ó, de porta-remédio. Aqui é do porta-esmalte e porta-alicate. Esse aqui é da aula passada, olha só, ainda tem alguns kits da aula passada. Aqui é o do porta-absorvente. Aqui os da aula de hoje. E aqui do porta-maquiagem. Tá lindo o molde do porta-maquiagem, olha só. Então, eles vão com o molde impresso, tá? Tamanho real pra vocês recortarem e fazer. Tá? A gente tem zíper aqui, ó, os viés, tem bastante cor que chegou. Tá? Liso, xadrez, poá, tem bastante. Tá bom? Então é isso, o site eu vou digitar aqui para vocês, tá? www.alinerogerio.com.br, ó. Enviei aí para vocês, tá? Usando o cupom de desconto de hoje. E o link tá na descrição aqui da live, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada a vocês pela presença na aula de hoje. A gente se encontra no outro domingo, de novo, às 9h30 da manhã, aqui na página, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.